Bem-vindos a este estudo enriquecedor da Palavra de Deus. Hoje, mergulharemos em uma jornada fascinante através dos livros de Números e Josué, explorando a transição crucial na história do povo de Israel, de uma geração marcada pela descrença para uma liderança renovada e uma promessa renovada de conquista. Imaginem-se, por um momento, à beira da terra prometida. O horizonte se estende diante de vocês, uma terra fértil e abundante, mas também repleta de desafios e incertezas. Essa é a situação em que o povo de Israel se encontra conforme seguimos os relatos dos capítulos 13 e 14 do livro de Números. Espiões são enviados para explorar a terra de Canaã, e o que eles testemunham é um teste de fé para todo o povo. Alguns voltam com relatos de maravilhas e promessas cumpridas, enquanto outros são dominados pelo medo e pela incredulidade. Contudo, é nesse momento de provação e escolha que Deus inicia uma nova era para seu povo. Moisés, o fiel líder que os conduziu através do deserto, passa o bastão da liderança para Josué, um homem escolhido por Deus para liderar Israel na próxima fase de sua jornada. É nesse ponto de transição que encontramos o capítulo 1 do livro de Josué, um capítulo repleto de preparação, promessas divinas e um desafio para a fé e a coragem. Hoje, exploraremos não apenas a narrativa desses eventos históricos, mas também as lições intemporais que podemos extrair para nossas próprias vidas. Como podemos lidar com os obstáculos que encontramos em nosso caminho? Como podemos cultivar uma fé inabalável mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras? E, acima de tudo, como podemos nos preparar para entrar nas promessas de Deus e viver uma vida de conquista espiritual? Convido cada um de vocês que está assistindo a este vídeo a se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilha com seus amigos, e a se juntar a nós nesta jornada de descoberta e reflexão. Que nossos corações estejam abertos para receber a sabedoria da Palavra de Deus e que nossas vidas sejam transformadas pela verdade que encontramos nela. Que este estudo seja uma fonte de inspiração e encorajamento enquanto buscamos seguir os passos daqueles que, como Josué e Caleb, ousaram acreditar nas promessas de Deus e conquistar as terras prometidas. Neste estudo, introduzimos os principais eventos dos capítulos 13 e 14 de Números e o primeiro capítulo de Josué. Estes capítulos são cruciais na narrativa do povo de Israel, pois marcam um ponto de transição significativo, tanto em termos de liderança quanto de fé. Os espiões em Canaã, em Números 13 e 14. Contexto histórico. Aqui, estabelecemos o contexto dos eventos. O povo de Israel está à beira da terra prometida, e Deus instrui Moisés a enviar 12 espiões para explorar a terra de Canaã. Os espiões retornam com relatórios mistos sobre a terra prometida, embora reconheçam que é uma terra fértil e abundante, com a morte, com os problemas ou qualquer tipo de desafio que viria pela confiança no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, levantaram e creram na promessa de Deus. Moisés morre, e Deus escolhe Josué como seu sucessor para liderar o povo de Israel na conquista de Canaã. Deus encoraja Josué a ser forte e corajoso, assegurando-lhe que estará com ele como esteve com Moisés. Deus renova suas promessas de dar a terra de Canaã a Israel e instrui Josué a obedecer fielmente à lei de Moisés. A maioria deles expressa medo e descrença em relação à possibilidade de conquistá-la devido à presença de gigantes e cidades fortificadas. Devido à descrença e rebelião do povo, Deus decreta que aquela geração não entrará na terra prometida, exceto por Josué e Caleb, que demonstraram fé e confiança em Deus. Josué, em preparação e promessa na conquista da terra prometida. No capítulo 1 do livro de Josué, Deus relembra Josué da promessa que fez no dia que eles voltaram de espiar a terra prometida. Deus inicia falando das promessas e dizendo: meu servo Moisés é morto. No momento em que Deus fala que meu servo Moisés é morto, voltamos lá em Números quando os espias voltam da terra, quando a maior parte desacredita do poder de Deus, mas apenas Josué e Caleb afirmam a confiança em Deus e não se intimida com a guerra. Ele também o instrui a ser forte e corajoso, pois a obediência a Deus levará ao sucesso. Josué prepara o povo para atravessar o Jordão e conquistar a terra. Ele reafirma o compromisso do povo de obedecer a Deus e segue as instruções de Deus com determinação. Aqui, comparamos a descrença dos israelitas em Números 13 e 14 com a fé e confiança de Josué. Enquanto a maioria dos espiões e o povo demonstram medo e incredulidade, Josué e Caleb mantêm uma fé inabalável em Deus. Observamos como Moisés, um líder respeitado, passa a liderança para Josué. Este momento destaca a importância da liderança piedosa e como uma liderança firme pode influenciar o destino de um povo. Contrastamos as consequências da desobediência em Números 13 e 14 com as promessas de sucesso através da obediência em Josué 1. Isso destaca a importância da obediência na vida espiritual e como ela está ligada ao favor e à intervenção de Deus. Aplicamos os princípios aprendidos na vida cotidiana, discutindo como superar os obstáculos com fé e confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos situações intimidadoras. Discutimos a importância da obediência na vida cristã e como a obediência leva ao sucesso espiritual, utilizando os exemplos de Josué e Caleb como modelos de obediência fiel. Destacamos a influência da liderança espiritual em nossas vidas e a importância de seguir líderes piedosos que nos conduzam no caminho da fé e da obediência a Deus. Nesta sessão, recapitulamos os principais pontos discutidos no estudo e desafiamos os participantes a aplicar os princípios aprendidos em sua jornada espiritual, buscando serem fortes e corajosos na fé,
como Josué, e comprometidos em obedecer a Deus em todas as áreas de suas vidas. Sabemos que na trajetória da vida, devido às escolhas muitas vezes erradas que nos levam a caminhos com dificuldades, muitas vezes desanimamos. Porém, se colocarmos nossa confiança em Deus e colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos, a conquista será uma questão de detalhes. Quando Deus fala sobre a conquista, a primeira coisa que Josué fez foi reconhecer que Deus estava com ele. Quando Deus disse a Josué para esforçar-se e ter bom ânimo, ele estava mostrando que Josué deveria demonstrar sua força. Há momentos em nossas vidas em que precisamos mostrar nossa força. Josué levantou-se e tomou a decisão de mostrar sua força. O primeiro passo que ele deu foi organizar o povo para a travessia do Jordão. Muitas vezes em nossas vidas, tomamos decisões que nos levam ao desespero, assim como Josué estava desesperado pela perda de seu líder e amigo, Moisés. Em nossas vidas, também podemos nos sentir desesperados devido a dívidas, um filho envolvido com drogas, doenças, aflições, angústias ou a falta de alguém para nos consolar. Mas precisamos encontrar forças, independentemente das circunstâncias, nos organizar para decidir qual caminho seguir. Procurar estratégias é fundamental para uma vida de sucesso. Algumas vezes, precisaremos retroceder para reconstruir e tomar decisões para alcançar a conquista. Quando Deus diz a Josué que seu servo Moisés morreu, ele está dizendo a Josué: lembra-se quando vocês voltaram de espionar a terra e somente você, Josué e Caleb confiaram em mim. Eu disse que somente Josué e Caleb entrariam na terra prometida, onde teriam paz, bonança e desfrutariam das minhas bênçãos. Agora, com a morte de Moisés, começa o projeto para a posse da sua bênção, para a realização da promessa que fiz. Muitas vezes, em nossas vidas, parece que tudo está ao contrário, que perdemos o chão e que não conseguiremos seguir adiante. No entanto, é nesse momento que se inicia o processo para a conquista, para a vitória. Por isso, devemos estar atentos às decisões e escolhas que precisamos fazer. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, descreve o Espírito Santo como aquele que reconhece nossos pensamentos e sabe do que precisamos, mesmo quando não sabemos expressar. Ele intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Deus nunca nos esquece. Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Portanto, é importante pedir orientação ao Espírito Santo sobre o que fazer e que decisões tomar. Quando Davi foi para a guerra contra os filisteus, mesmo tendo um grande exército, ele consultou a Deus sobre ir para a guerra. Deus respondeu: vai porque estou contigo. Davi ganhou a guerra, mas os filisteus se levantaram novamente. Davi, então, dobrou os joelhos e pediu conselho a Deus sobre ir novamente para a guerra. Davi já tinha autoconfiança e sabia que Deus estava com ele, mas ele consultou a Deus para mostrar sua dependência. Assim, em nossas conquistas, nossa dependência de Deus é fundamental, tanto nas grandes decisões quanto nas que parecem insignificantes. Devemos confiar que Deus cuida de nós. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6 em diante, menciona como Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, e quanto mais Ele cuida de nós, seus filhos. Portanto, devemos confiar e depender de Deus em todas as decisões, grandes ou pequenas, e sentir sua graça em nossas vidas. Essa dádiva só conseguiremos através da dedicação à oração e da lealdade a Deus. Para isso acontecer, só precisamos de uma coisa, a decisão de querer. Que Deus abençoe a vida de vocês. Curtam, compartilhem, nos ajudem a fazer este canal crescer. Deus os abençoe.